Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro, e o título da lição de hoje é Virei outra vez. Que promessa, hein? Vinda da boca do próprio Jesus. Bom, antes de nós começarmos a estudar essa promessa, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco aqui, que Ele nos ensine através do Espírito Santo? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e por essa promessa preciosa de que o Senhor viria outra vez. Jesus retornará a este mundo para nos buscar e os santos anjos virão com ele e eles irão nos buscar e nos levarão para estarmos para sempre contigo, Pai. Nós te agradecemos por essa promessa. Te agradecemos, Senhor, também porque o Senhor tem cuidado de nós enquanto o Senhor não vem. E pedimos forças para vivermos esse dia, pedimos sabedoria e instrução do Teu Espírito Santo agora para que possamos compreender a Tua palavra e também suplicamos humildemente o perdão dos nossos pecados. Transforma, Senhor, o nosso coração. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa pedindo para lermos João capítulo 14, do verso 1 até o 3. Vamos ler aqui então? João capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vejam só que palavras de Jesus são essas, hein? Jesus aqui está usando uma figura como se fosse um casamento do antigo Oriente ali, né? Ali onde eles viviam, onde o noivo ele vinha da casa do pai até a casa da noiva, fazia a proposta de casamento e aí eles de alguma forma selavam o acordo. Então o noivo, ele voltava para a casa do seu pai, ia construir um lugar ali para que a sua noiva e a sua então esposa fosse morar com ele, e quando ele terminava de construir, ele voltava para buscá-la e aí então eles viveriam juntos como casal. Essa é provavelmente a figura que Jesus usou aqui para retratar o relacionamento dele conosco. Ele iria para o Pai depois de ressuscitar, depois de morrer e aí ressuscitar, e ele prepararia o céu para que nós fôssemos morar lá. E aí então ele voltaria para cá, para nos buscar e para nos levar para Nova Jerusalém, para nossa nova morada. E depois a Bíblia dá mais detalhes do que vai acontecer. Depois de 1000 anos, essa Nova Jerusalém vai descer do céu e vai vir para cá. E esse mundo, então, será o nosso lar, esse mundo renovado, um novo céu e uma nova terra. Bom, essas palavras, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, são maravilhosas. Mas a lição diz o seguinte para nós: já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus prometeu voltar. Como podemos ajudar as pessoas a ver que essa promessa é relevante até mesmo para a nossa própria geração? Queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria de responder essa pergunta lembrando de que a palavra de Deus ela é uma luz para nós e ela tem muitas orientações a respeito até da segunda vinda de Cristo. Existem profecias que estão relatadas na palavra de Deus que precisam acontecer antes que Cristo venha. Existiam longos períodos de tempo relatados na profecia bíblica, ali no livro de Daniel, que mostravam que, olha, demoraria ainda para chegarmos ao fim. Só que esses períodos já acabaram, querido irmão, querida irmã. E eles não acabaram há muito tempo. Diante do tamanho desses períodos, 1260 anos, 2300 anos, que marcavam então o início do tempo do fim, o início do juízo lá no céu, onde Cristo está agora então julgando todas as pessoas.
esses acontecimentos, esses períodos de tempo, não é? Eles acabaram ali há 178 anos, há 224 anos. Não tem muito tempo. E Jesus, ele está então fazendo a sua última obra em nosso favor para então vir nos buscar. Mas, apesar de todos esses períodos longos de tempo terem se cumprido, já terem passado, ainda existem eventos, queridos irmãos e queridas irmãs, que precisam acontecer, que estão preditos na Bíblia. A Bíblia não fala mais de datas agora para a volta de Jesus, eventos que têm uma data marcada para acontecer, né? Mas ela fala de eventos que precisam acontecer, de processos que precisam acontecer. O evangelho precisa ser pregado, as pessoas precisam ser advertidas. Existem as mensagens angélicas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 14, que precisam ser pregadas. Existe a questão da marca da besta, não é? Todo o trabalho que será feito para que as pessoas adorem a outra coisa que não é o Criador, a outra instituição que não é o Criador, que não é Deus, mas que vai tentar se colocar no lugar de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus, que vai tentar mudar a lei de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, essas coisas estão preditas na profecia e talvez possa parecer uma realidade distante de nós, mas tenho certeza que ela já é mais próxima do que quando aqueles períodos acabaram. Quando aquelas coisas aconteceram, no final daqueles períodos, tinham coisas que ainda estavam assim, imaturas para acontecer, mas hoje não. Hoje essas coisas têm uma probabilidade de acontecer muito maior diante dos cenários que nós estamos vivendo. E para isso, nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar as profecias, não é? Bom, fica aqui o convite a todos vocês para que estudem mais, para que então essa luz que é a palavra de Deus ilumine o nosso caminho. Vamos ler aqui o restante dos comentários da lição? Olha só. 4 vezes no livro do Apocalipse, Jesus declarou: venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11 e capítulo 22, versos 7, 12 e 20. A expectativa de sua breve vinda impulsionou a missão da Igreja Apostólica e encheu de esperança incontáveis cristãos ao longo dos séculos. Mas geração após geração passou, e esse evento prometido ainda não aconteceu. E assim, muitos se perguntam por quanto tempo mais teremos que pregar que Jesus voltará em breve. Essas palavras geraram uma expectativa irreal? Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Olha só. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em que contexto Pedro está escrevendo isso? Vamos ler aqui a partir do verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, pessoas viriam nos últimos dias escarnecendo, zombando da promessa da volta de Cristo, alegando que as coisas não mudam, estão do mesmo jeito. Essa é uma visão das pessoas que não creem em Cristo, querido irmão, querida irmã. E aí a lição continua dizendo o seguinte: muitos cristãos se queixam do longo atraso. Compare ali, por exemplo, com Mateus capítulo 25, verso 5. Mateus capítulo 25, verso 5 vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E ali está escrito o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs.
aquelas virgens que simbolizam a cada um de nós que esperamos a Cristo, não é? Como o nosso Senhor e Salvador, como o noivo aqui da parábola, todas elas dormiram. Existia uma diferença. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, mas todas dormiram, não é? Depois estude mais essa parábola aí, porque chega um momento em que vem o grito: eis o noivo sair ao seu encontro. O noivo é anunciado, o evangelho é pregado, vem aqui o sinal de que o noivo está se aproximando. E aí elas acordam, só que quando elas acordam, 5 já estão preparadas e as outras 5 não estão. E essas outras 5 que não estavam preparadas, o que acontece com elas? Um fim muito trágico. Elas não participam da cerimônia de casamento, da ceia, das bodas, elas não participam. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, portanto, nós precisamos vigiar, precisamos estar preparados, mesmo que aparentemente haja uma demora. E a lição vai fazer uma pergunta aqui para nós na continuação. Mas como nós de fato sabemos que é um longo atraso? Qual teria sido o tempo certo para Cristo retornar? Teria sido há 50 anos? Há 150 anos? Há 500 anos? O que de fato importa é a promessa bíblica. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem disse isso foi o próprio Pedro, na continuação do texto que nós começamos a ler, ali no capítulo 3, verso 9. Então, alguns versos para frente, Pedro ele falou isso, ele afirmou isso, sobre a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a lição continua dizendo aqui: apesar dos longos séculos passados desde que Jesus ascendeu ao céu, a promessa de sua vinda permanece sendo relevante até hoje. Por quê? Porque tudo o que temos é uma vida curta, seguida por um descanso inconsciente na sepultura e então a ressurreição final sem nenhuma oportunidade posterior de mudar nosso destino. Você pode ver isso ali em Salmo capítulo 90, verso 10, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10 e depois Hebreus capítulo 9, verso 27. No que diz respeito aos mortos, conforme a lição 3, visto que todos eles estão dormindo inconscientes, a segunda vinda de Cristo não tarda mais que alguns instantes depois que dormem. Para você, assim como para todo o povo de Deus de todas as épocas, o retorno de Cristo não tardará mais do que alguns instantes após sua morte. Isso significa muito em breve, não é? Cada dia que passa é um dia a menos para a gloriosa aparição do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Embora não saibamos quando ele virá, podemos ter certeza de que ele virá, e isso é o que realmente importa. Queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos lembrar que Deus ele é fiel às suas promessas, não é? E aí a lição vai finalizar trazendo uma reflexão para nós. Um pastor pregou um sermão argumentando que não se importava com o tempo que faltava para que Cristo voltasse, contanto que ele voltasse. Essa lógica funciona para você? Ela pode ajudá-lo se estiver desanimado porque Jesus ainda não retornou? Queridos irmãos e queridas irmãs, novamente, eu gostaria de levar vocês a estudar a Bíblia. Nós mencionamos aqui, períodos de tempo longos que estavam preditos na profecia bíblica e que se cumpriram. Hoje, diante desses cumprimentos proféticos, nós podemos dizer sim que estamos vivendo no tempo do fim. Estamos nesse tempo aí há mais ou menos 224 anos, entre 224 e 178 anos, não é? Dependendo do evento que a gente usa para marcar esse início, né? Se for o final dos 1260 anos ou se for o final dos 2300 anos.
De qualquer forma, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem muito tempo que nós estamos no tempo do fim. E as coisas preditas para acontecer no tempo do fim estão tomando o seu lugar. Elas estão começando, né, a acontecer, algumas já começaram, outras ainda não se concretizaram completamente. Mas quando nós percebemos isso, querido irmão, querida irmã, nós conseguimos ver que não falta muito tempo. Não falta mais 1000 anos, não falta mais 2000 anos. Ah, então você está marcando uma data? Não, é que não tem um período definido agora para nós. Não tem. A gente sabe que a gente está no final e que tem algumas coisas para acontecer. Quando essas coisas acontecerem, a gente vai ver o quê? Está mais perto, está mais perto, está cada vez mais perto. Só que não são acontecimentos que vão acontecer ali sem nenhuma relação conosco, sem nenhuma relação com a nossa fé. E nós precisamos estar preparados para esses acontecimentos. Precisamos ter uma fé firme, porque nossa fé será provada nesses acontecimentos. Precisamos pregar o Evangelho. Aqui nós vimos que Jesus quer que todos cheguem ao arrependimento. E como que as pessoas vão se arrepender se nós não pregarmos o Evangelho? Então, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ter o mesmo desejo de Cristo. Precisamos ver e desejar que todas as pessoas precisam chegar ao arrependimento. Elas precisam se arrepender. E aí temos uma tarefa, querido irmão, querida irmã, eu e você, de espalharmos esses áudios, de espalharmos a mensagem do Evangelho para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas aceitem a Cristo como seu Salvador, para que as pessoas sejam salvas. E então, quando Cristo voltar, para que Ele leve o maior número possível de pessoas para o céu. Tá bom? Fiquem conosco ao longo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.